começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso programa favorito, Era uma vez, não, Érica? Natália. Heitor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que está bem apropriado para a época, que é sobre entrevistas para o USMLE. Exato, é interessante porque eu e Natália tivemos vivências diferentes. Minhas entrevistas foram pré-corona, logo foram entrevistas presenciais. Natália, em contrapartida, já foi pós-corona, logo as entrevistas foram por Zoom. E a gente vai relatar um pouquinho das nossas experiências em relação a cada coisa. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, porque primeiramente nós vamos falar sobre essas diferenças, o que a gente considera que é importante para a entrevista em si, e o segundo vídeo a gente vai falar especificamente das perguntas que você deve se preparar para responder. Isso mesmo. Bora lá. Falando aqui um pouquinho sobre como era presencial, na época que era presencial. Não, uma vez que abriam, você era convidado para as entrevistas, você viajava até o local da entrevista e aí você normalmente tinha um jantar no dia anterior com os residentes. Normalmente não tinha nenhum attendee, não tinha nenhum preceptor, não tinha o diretor do programa, era só você e residentes. E no dia seguinte, no dia seguinte sempre tinha a entrevista com a galera, que variava um pouco. Às vezes eles ofereciam café da manhã, às vezes não. Você fazia um tour pelo hospital e depois você ia para as suas entrevistas de fato. Normalmente a entrevista consistia de algo entre 2 a 4 entrevistadores, dependendo do local, 10 a 15 minutos cada um. Você pretende ser entrevistado pelo diretor do programa, pelo vice-diretor do programa, por algum preceptor e até pelo que a gente chama de Chief Resident, que é o residente-chefe do programa. E é isso. Como foi as virtuais? Pronto, para virtual, no dia anterior não existe jantar, mas existe geralmente um Zoom só para você conhecer as pessoas do programa, para eles responderem perguntas, coisas do tipo. É bem legal. No dia da entrevista mesmo, você vai assistir um vídeo sobre o hospital, eles vão te mostrar de forma virtual cada corredor, o que é que você encontra, o que é que eles têm de melhor, vão responder perguntas também. E aí nesse dia vai ser com o PD e com as outras pessoas do hospital também. As entrevistas vão consistir de talvez 3, 4, depende do programa. E são geralmente isso mesmo, 15, 20 minutos. Acho que eu tive entrevista de meia hora em algum programa, mas é isso mesmo. Pois é, e aí as vantagens da entrevista ser presencial. Você conhece as pessoas olho no olho, as pessoas vão te conhecer olho no olho, você vai ter um momento de conversar com os residentes de maneira livre, e aí, tipo, eles vão falar como é o programa. O residente tem pouquíssima opinião sobre a seleção dos candidatos em geral, então eles falam de maneira livre. Fora isso, você ganha um jantar grátis. Você normalmente a estadia pago pelo local, você precisa pagar a passagem, mas ele paga exatamente só pelo dia da entrevista, tipo, na verdade, pelo dia anterior da entrevista, só para você dormir, você não uma semana não. E você tem a vantagem principalmente de conhecer o hospital, conhecer a cidade e saber se você se interessa para aquele hospital, para aquela cidade. E também, tipo, você tem uma conversa livre com os residentes sem ter receio de não ter ninguém olhando. E, tipo, teve um canto que os residentes disseram pra mim, não, a residência é tranquila, de boas. Eu acordo às 5 da manhã, chego no hospital às 5h30 e vou pra casa às 8 da noite, todo dia. Pra mim, isso é ok. Vai lá pra lista lá embaixo. Então, tinha essa conveniência. A desvantagem, preço. Você tinha que preço e orquestrar suas passagens, suas viagens, quanto tempo você vai estar nos Estados Unidos, quanto tempo você vai ficar sem trabalhar, porque afinal, tipo, quanto mais entrevistas você tem, mais viajar você vai, mais passagens você vai comprar e você vai ter que, tipo, organizar todo esse processo até o fim da temporada, que pode se estender até o final de janeiro, dependendo da forma que você se organiza. Em compensação, no virtual, você não tem viagens, você não conhece novos lugares, você não conhece o hospital pessoalmente, tipo, você não vê detalhes do hospital, você não tem aquele feeling dos residentes, né, que você só pode ter pessoalmente. Mas você está no conforto da sua casa, você pode organizar ali suas perguntinhas, deixar meio que espalhado na mesa, se você precisar olhar alguma coisa e ninguém tá vendo. Então, tem suas vantagens e desvantagens, você não tá gastando tanto de dinheiro
presencialmente faria você gastar. Eu, particularmente, gostei bastante do virtual. Eu não gastei dinheiro, eu fiquei em casa bem tranquila. Heitor estava trabalhando na época, então eu fiquei sozinha em casa, conversando com muitas pessoas. E foi muito tranquilo. Acho que foi bom, foi uma experiência boa pra mim. Agora entrando, tipo, em coisas que você precisa se preparar para a entrevista, uma das coisas dessas aí é roupa. Se a entrevista for presencial, beca total. Paletó, gravata, engomado, cabelozinho cortado, passado gel, tipo, arrumado, se fosse casar aquele dia, bem arrumado mesmo. Quando tem um jantar no dia anterior com os residentes, é um social casual, sei lá como é que se diz, mas é uma camisa de manga comprida, de botão, arrumadinha. Eles dizem, vá como se você fosse com amigos pro bar, mas a gente sempre se arruma um pouquinho mais. Que no final das contas, a primeira impressão é o que sempre conta, sempre importa bastante. E você, assim que vê aquela pessoa, seu cérebro de maneira inconsciente processa a informação. E tipo, tem gente que chega realmente mal amanhado e a impressão que você tem é que não bate de imediato. Então vá arrumadinho, tudo certinho. Infelizmente, gasta dinheiro ou tem algum ternozinho bom, que ganha bem, pra chegar lá bonitinho. Não pega terno emprestado do pai, tipo extra G, porque não dá certo. E as meninas também, de terninho, sapato arrumado, cabelo bem feito, é o que eu recomendaria. Pelo menos eu, na minha fase virtual, eu segui tudo isso também, porque o pessoal vai ver você pela câmera e espera que você esteja bem arrumado. Então, mesmo que você veja que tem gente usando pijama, né, na parte de baixo e tal, eu não usei pijama, eu usei o look completo, porque eu sempre fui muito precavida e eu pensava, vai que eu preciso pegar alguma coisa no chão, vai que algo acontece e eu apareço de pijama, tipo de short, não vai ser legal, então eu sempre tava com tudo completo. E entrando nesse negócio de primeiras impressões, na virtual, infelizmente seu background também conta, tipo, quem tem atrás de você, quem traz seu fundo também conta. E aí, a nossa recomendação é ou você faz um fundo bacaninha, ou você faz um fundo branco. Parede toda branca. O que é tipo, a pessoa que tá falando com você do outro lado tá pensando, putz, essa uma das entrevistas mais importantes da vida desse coleguinha aqui. E o coleguinha tá mostrando a casa toda bagunçada atrás. Tipo, se ele não teve questão nem de se arrumar pra entrevista, como é que vai ser aqui no dia a dia? Então, essa é a nossa recomendação. Associada a isso tenta procurar um canto silencioso. Com uma boa conexão de internet, porque a gente espera que tudo ocorra bem. A gente sabe que se você tiver sua internet caindo e tal, isso pode acontecer. Ninguém vai tirar você do processo por conta disso. Mas é muito melhor se tudo acontecer bem. E é inconveniente, a gente tem pouco tempo, então tipo, tenta garantir que a internet vai estar boa, se for possível, ou vá para um canto que tem internet, um sinal de internet aqui do lado do roteador, enfim. E faz um backgroundzinho arrumadinho, se possível, se não, todo branco, mas sem nada bagunçado, tudo certinho, bonitinho. Eu já vi menina na câmera que tava na cama. Isso é verdade, tipo, tava na cama, eu vendo ali aquela parte de trás da cama e tal, eu fiquei, nossa, tipo, passou uma péssima impressão. Background de Zoom também eu não acho tão legal, pode ter opiniões diferentes, mas você se mexe, aquele negócio atrás se mexe junto com você, não fica tão legal. Vai pra uma parede branca que a chance de isso dar erro é mínima. E outra recomendação é, se por acaso seu computador tem uma webcam que parece que tipo, é aquela TechPix dos anos 2000, é bom investir numa webcam um pouquinho melhor. Novamente, primeiras impressões. A gente comprou uma webcam na época e eu comprei também aqueles anéis de luz pra deixar a qualidade do vídeo melhor. E eu vi que fez diferença, ficou muito bom. Pois é. E aí, te entrando no próximo quesito, que é comportamento. Se comporta bem, sorriso no rosto, alegre, amigável com todo mundo. Se for presencial, é extremamente importante. Você não sabe que se tipo, você foi ali, foi comprar um Starbucks, você não sabe se o coleguinha que está comprando na fila com você é um residente, é o Program Director, quem é aquela pessoa. E se você é rude e alguém fala pro Program Director, aquele cara foi rude, já era. Tipo, o porteiro não tem a menor condições de dizer que você é um bom candidato. Mas se ele disser que foi rude, você foi excluído de imediato, não tem nem para onde fugir. Então,
sorriso no rosto, sempre divertido, sempre alegre, sem falsidade, sem você puxar saco, apenas traz o seu melhor humor para aquele dia e na humildade. Também não acha que você seja, porque você tem a pesquisa, sei lá, na Lua, que você merece aquela vaga e vai ter aquela vaga, não. Humildade, tranquilidade. Humildade sempre, exato. É o que eles Você procuram. nunca sabe quando aquela pessoa ali pode te ajudar ou não, o que é que ela vai falar de você, então sempre passa uma boa imagem, sempre. E se você for por alguma razão, se você tivesse, não alguma razão, se você tiver o privilégio de participar de um jantar de residente também, tipo, conversa com o cara como se você estivesse conhecendo um cara num bar naquela noite e, tipo, puxa assunto, mas puxa assunto do dia a dia. Não vai puxar assunto indelicado ou sei lá, sem noção. Assunto do dia a dia, tipo, conversa mole mesmo. E como é o clima, não sei o que, tipo, coisa besta, mas sempre puxando, conversando, mantendo a conversa viva. Exato. Beleza. E a gente na parte virtual não tem o jantar, né? Mas tem o webinar. Toda vez vocês vão ver aí, o hospital vai dizer que naquele ano o webinar vai ser dia tal e eles vão ficar falando sobre o hospital, vão abrir um espaço para perguntas. Então é sempre bom você aprender sobre o hospital naquele webinar e também com outras fontes depois e aparecer um pouquinho fazendo alguma pergunta se você tiver a chance. Isso ajuda muito. Não sei se vai te selecionar, mas pelo menos você apareceu. Pelo menos essa era a minha filosofia na época. Também não exagera, também não vai digitar 1 milhão de perguntas e ser aquela pessoa chata que não deixa nem o webinar acabar. Apenas aparece ali daquela vez por outra você aparece também com, tipo, as pessoas, você conhecer perfil na rede social, Twitter, alguma coisa assim, também interage que eu acho legal. Minha versão sobre quem está de dentro do programa, que participou como residente das entrevistas, não das entrevistas do jantar, é que ninguém nem me pergunta. Aqui, pelo menos no hospital foi do tipo, de manhã cedo me mandaram a mensagem, hoje à noite você vai participar do webinar. Ponto. Eu disse, senhor, acabou-se, mas não tem nenhuma antena, tem nenhum processo pitou, eu entrei numa sala do Zoom independente, respondi a pergunta da galera e quando acabou aquela noite, fechei o Zoom, fui dormir, acordei, ninguém nunca me perguntou de nada sobre ninguém, é muito difícil a pessoa se destacar. Tenho certeza que se por acaso dissesse para o PD, ei, fulaninho tava tendo ruído todo mundo no grupo, o PD iria me escutar, mas fora isso, realmente eu tinha poder zero de seleção, ninguém me perguntou nada, e as perguntas que me fizeram, eu fui 100% honesto. Quais são as vantagens, desvantagens do nosso programa, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que precisa melhorar, o que é que a gente melhorou recentemente, assim vai. 100% sincero em relação à nossa opinião. E esse é o momento para isso. Então, se você tem oportunidade, pergunta realmente o que é que você quer saber, o que é que você acha interessante, e não tenta só se mostrar, não. É um momento que você tem protegido para perguntar o que você quer perguntar, o que você quer saber, o que é que vai ajudar você a selecionar aquele programa. Exato. E a gente, como residente, a gente tem um poder zero de escolher se você vai entrar no programa ou não. Quem vai escolher é o PD, os chiefs e tal. Então, também não vai achar que aquele residente que te viu vai te colocar para dentro. Isso não acontece. É só que, tipo, você passa uma boa imagem. Aí, quando você entrar no programa, as pessoas vão dizer, eu lembro daquela pessoa, foi super legal, me perguntou tais coisas. E aí, você tem uma boa relação no futuro, mas não é na intenção de colocar pra dentro. Já, tipo, perguntar no webinar que é com PD e tal, aí talvez o PD te veja, e isso faça ele lembrar de você, faça ele lembrar da sua imagem quando ele for selecionar os currículos e tal. Mas pra residente, esse poder aí não é significativo. Outra dica sobre jantar, tipo, já entra bem doida mesmo, mas porque tem gente que tem medo de beber, tem gente que acha que beber é possível. Pra mim, na minha opinião, caso que botar jantar presencial, com moderação, tudo pode. Nos meus jantares, da maioria, eu tomei uma cerveja, aquela cerveja durou a noite inteira, mas estava lá socializando com os residentes, o programa tá pagando, vou mandar a brasa. A gente tava lá de boas, tipo, mantendo social, sendo gente boa com todo mundo, mas também sem estar nem sendo chatão, não faço nada, não, sou certinho, sou um anjo. E também nem aquele cara que, tipo, estão pagando pra mim, eu vou virar a noite aqui. Tipo, maneira social. Basicamente, moderação é extremamente importante. E eu acho que é isso. Acho que a gente cobre a primeira parte do vídeo. Fica aí ligado, dá o nosso like, se inscreve se você não é inscrito e deixa aí nos comentários se você quer saber alguma coisa extra de entrevistas, sabendo que a gente ainda vai fazer a parte 2 daqui a um tempo.
Boa sorte nessa temporada aí. Tchau!